E aí, pessoal, como eu havia falado na aula passada, nós demos o start para as vanguardas artísticas, com Art Nouveau, simbolismo e fauvismo. Então, agora vamos falar delas de verdade. As vanguardas artísticas, primeira parte. Vamos começar por aquele que começou tudo, ou seja, deu início a tudo, o expressionismo, que surgiu na Alemanha no início do século XX. Apesar que todas as vanguardas elas surgiram mais ou menos na mesma época. Porém, quem deu o pontapé para tudo e para esse nome das vanguardas artísticas foi o expressionismo. Por isso que ele é a vanguarda mais histórica. E quando começou a surgir essa questão da vanguarda, o importante era pintar. Não importava se a tinta era pura, se a tinta era mista, se era ao ar livre, se era dentro do ateliê. Cada um tinha o seu estilo. Por isso que o expressionismo veio contra o impressionismo. E traz um pouco do pós-impressionismo. Por quê? Porque ele trata daquela coisa mais sentimental, aquela coisa mais pessoal, que vem de dentro. Por isso que eles usavam muito a deformação, que era justamente para dar um tom mais dramático às suas obras. Agora vamos conhecer alguns artistas. Vamos falar primeiramente dele, aquele que tem o quadro mais conhecido do que o pacote de arroz. E vamos falar dele, Mutt. Mutt que fez a obra O Grito, que é essa que vocês estão vendo aí. Mas, na verdade, o Grito ele é um quadro de uma série de quadros que ele pintou quando a sua irmã faleceu e quando a outra ficou internada. Na verdade, o grito é aquela sensação realmente, quando a gente tem vontade de gritar e não consegue, é o grito sufocado. E ele teve alguns probleminhas mentais, chegou a ficar internado, ele dizia que viu o diabo, ele se sentia perseguido, ele até tinha algumas paralisações. E depois ele ficou muito doente, com a doença chamada neurosífilis, que é a sífilis que vai para o cérebro. Então, camisinha sempre, viu, galera? Voltando para o Munch. Então, ele foi que começou a expor com mais facilidade essa questão do sentimento. E essas obras que ele fez durante esse período da sua vida tiveram bastante destaques dentro do expressionismo. Agora a gente vai para a Alemanha. Os destaques do expressionismo alemão, começando com Ludwig. Ludwig ele traz um pouquinho do fauvismo de Matisse. Vocês percebem a questão das cores primárias bem presentes dentro da obra dele. E as formas geométricas, ele gostava de representar a solidão. Tanto é que suas obras foram confiscadas pelo regime nazista, porque não se podia mostrar muito aquilo que se sentia naquela época. Temos também agora Hickel. Hickel também gostava de representar a solidão, principalmente a solidão dos exilados, mas ele se destacou como artista gráfico. Ele adorava a xilogravura e a litografia. Vamos para Huttluff. Huttluff era uma artista que tinha em suas obras um tracinho de arte africana. E suas obras também foram confiscadas. Na verdade, elas foram proibidas mesmo, porque ela foi considerada uma obra degenerada. Agora vamos falar um pouquinho sobre os artistas expressionistas de Viena, começando por Schiele. Schiele é uma artista que gostava de representar a solidão, o isolamento e principalmente a sexualidade. E as suas obras de tão sexy que eram, ele acabou sendo preso por isso. Agora vamos falar de Kokocha. Kokocha gostava de representar as ilusões em sua obra através da sensação de que elas estavam flutuando, que não tinha chão nela, além de representar o amor, a solidão e a sexualidade também. Vamos agora para as escolas de Paris. Começando por Modigliani.
Modigliani tinha como característicos essas formas alongadas, como vocês podem ver na obra ao lado. Ele achava que essas formas mais esticadas davam um ar meio melancólico para suas obras. Vamos falar de Chagall. Chagall ele gostava de representar um pouquinho do surrealismo e também das sensações que ele tinha e das coisas que ele fazia na infância, assim como as tradições populares russas. E chegamos ao Brasil com Cândido Portinari. Cândido Portinari ele é descendente de italiano e seus pais, quando vieram para cá, eles começaram a trabalhar em lavouras de café. Como isso foi muito presente na infância dele, ele retratou bastante essa questão do café em suas obras, e fazendo com que os seus personagens retratados fossem sempre com braços e mãos grandes, como vocês podem ver na obra ao lado, onde o cara é todo troncudão, todo fortão. E ele sempre utilizava essas cores mais voltadas para o marrom devido à forte influência do café em sua vida. Temos também ela, Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela tinha suas obras assim meio estranhas. Ela acabou estudando fora, porém ela fez uma exposição para alguns amigos íntimos e para a família, onde a família realmente mandou ela voltar a estudar. E ela foi para Paris estudar mais um pouquinho. Mesmo assim, quando ela voltou e teve a sua primeira exposição, ela recebeu uma crítica no jornal Estado de São Paulo, feita por nada mais, nada menos que Monteiro Lobato. Aqueles amigos que tentaram ajudar comprando a obra dela acabaram devolvendo, porque afinal de contas Monteiro Lobato já era muito influente naquela época. Mas mesmo assim, depois as suas obras acabaram sendo reconhecidas como uma grande arte. E temos também Azar Segal. Azar Segal, ele não é brasileiro de verdade, porém ele se considera brasileiro, porque ele fala que foi aqui no Brasil que as suas obras ganhou cor de verdade, que as suas obras ganharam forma, e ele tinha um contexto para poder pintar com mais vontade. E ele também é o interlocutor do modernismo, foi ele que deu o pontapé para o modernismo. E não só falando de pintura, vamos falar também de uma outra arte, vamos falar do cinema. Sim, vamos falar do cinema exclusivamente do filme Metrópolis. O filme Metrópolis ele foi criado em 1927, que retrata, na verdade, a cidade em 2026, onde existem vários robôs, tudo muito mecânico, porém as pessoas ainda trabalham para sustentar, para dar lucro a quem tem dinheiro. Quem assistiu o filme O Preço do Amanhã é mais ou menos na mesma história. Aquele pessoal pobre que se mata de trabalhar enquanto os ricos estão lá de boa. Eu vou passar um trechinho dele para vocês verem.
Pois é, pessoal, vocês viram aquela massa entrando para trabalhar, ritmizada, como se estivessem ali robotizados, sendo obrigados a fazer aquilo. E assim que em 1927 enxergavam 2026. E é óbvio que esse cinema já foi um cinema híbrido. Por quê? Porque esse filme ele tem musical, ele tem dança, ele tem um pouco de teatro. Então já começou a questão da mistura do hibridismo artístico, que hoje na arte contemporânea é muito frequente em várias obras. E agora vamos para o cubismo, mas uma vanguarda muito mais importante, porque ela é falada até os dias de hoje e rompeu totalmente com as tradições, utilizando figuras geométricas em suas obras, sem se preocupar realmente com aquilo que era real. E como o impressionismo e o fauvismo, foi também um crítico que deu esse nome, cubismo, porque ele viu muitos cubos na primeira obra que ele viu de Picasso. E a ideia do cubismo é o quê? Abstrair a realidade, ou seja, fazer uma forma abstrata daquilo que é real, não seguindo os padrões que nós enxergamos, mas sim o abstrato, com a participação do observador, porque muitas obras abstratas no cubismo, ela é meio que desmontada, a gente precisa bem analisar para descobrir o que tem. Principalmente quando o quadro não vem com aquela legenda, né? Aí realmente a gente precisa adivinhar o que o autor quis passar. Encaixar as pecinhas, diga-se de passagem. No cubismo também se usava toques da arte tribal, da arte africana. E no início as obras cubistas elas não tinham nem um pouco de perspectiva, eram aquelas obras chapadonas mesmo. E também, nessa época do cubismo, foi que surgiu a colagem, ou a assemblagem, que é a técnica do recorte-cola, ou montagem. Por quê? Porque você pode fazer ela tanto no recorte-cola, numa superfície plana, bidimensional, ou como escultura no tridimensional. E falando de cubismo, não podemos deixar de falar sobre aquele que começou tudo, Pablo Picasso. Então, nós podemos observar aí na obra dele alguns traços tribais africanos por causa do rosto pontudo, que juntou com a mão aqui embaixo. Assim como ele tem também esses traços no quadro Le Demoiselle de Avignon, que são rostos como se fossem carrancas africanas. E foi ele também que começou a utilizar a técnica de collage, ou assemblagem. Também trabalhava bastante com esse negócio de recortar e colar e montar as coisas, principalmente em madeiras. Vamos falar também de Braque. Braque quis mudar um pouquinho o estilo de Picasso. Mesmo utilizando as suas formas geométricas, ele tentava dar perspectiva. Como vocês podem ver, algumas formas elas têm profundidade, mas ele nunca abandonou as formas geométricas. Por isso, ele é um artista cubista. E agora, é claro que é hora da nossa atividade. Pois é, galerinha, a missão de vocês vai ser fazer um autorretrato cubista. Sim, vocês vão desenhar vocês de forma cubista. Como assim, professora? Não sei nem desenhar um boneco palito. Pois é, por isso mesmo que eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem impressora, eu, por exemplo, escolhi duas fotos minhas, uma mais ou menos de frente, né? E uma de perfil. E aí, o que eu fiz? Eu vi o que eu queria pegar de elemento, pus em cima da minha folha e passei o lápis forte, ó, como vocês podem ver. Passei o lápis todo aqui no meu rosto. Depois eu pus o outro rosto em cima e passei o lápis. Aí depois eu observei qual que eram os elementos que eu queria fazer e quais o que eu não queria. E marquei os que eu queria. Depois eu só
pintei. Aí eu fiquei assim, ó, bem cubista, bem à la Picasso. E é isso que vocês irão fazer, tá bom? Quem se garante no desenho é só olhar a fotinho de vocês e tentar desenhar e ficar mais ou menos assim, tá certo? Quero ver como é que vai ficar esses desenhos, hein?